vídeo de hoje falaremos sobre a interferência de seitas no cenário da política brasileira. Lembrando que aqui no nosso canal temos diversos vídeos relacionados a esse e outros temas. Se você gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificação para sempre receber os nossos vídeos. Vamos ao assunto de hoje. O termo seita é geralmente usado para se referir a um grupo religioso que se desvia das crenças ou práticas de uma religião dominante. No entanto, o termo também pode ser usado para se referir a qualquer grupo que tenha crenças ou práticas incomuns ou controversas. As seitas costumam ser caracterizadas por um forte senso de identidade e exclusividade. Elas geralmente têm um líder carismático que é considerado infalível ou divino. As seitas também costumam usar técnicas de controle mental para manter seus membros sob controle. As seitas podem interferir na política de várias maneiras. Elas podem tentar influenciar a política de um país através de seus membros que ocupam cargos políticos. Elas também podem tentar influenciar a política através de campanhas de propaganda ou de protestos. Alguns exemplos de seitas que interferiram na política incluem a Igreja da Cientologia, que tem sido acusada de tentar influenciar a política dos Estados Unidos. A Igreja Universal do Reino de Deus, que tem sido acusada de tentar influenciar a política do Brasil. Também nesse rol grande, porcentagens das igrejas evangélicas disseminavam mentiras contra o atual presidente Lula e tentava colocar Bolsonaro como um homem do bem acima de tudo. O Estado Islâmico, que é uma seita terrorista que tem tentado influenciar a política do Oriente Médio. No Brasil, as seitas são regulamentadas por lei, que define as características de uma seita e estabelece regras para sua atuação. A lei proíbe as seitas de usar técnicas de controle mental para manter seus membros sob controle e de praticar atos que violem a dignidade humana. A seguir, são apresentadas algumas formas específicas pelas quais as seitas podem interferir na política. Campanhas de propaganda. As seitas podem usar suas plataformas de mídia para promover suas agendas políticas. Elas podem também produzir e distribuir material de propaganda, como panfletos e vídeos. Protestos. As seitas podem organizar protestos para expressar suas opiniões políticas. Esses protestos podem ser pacíficos ou violentos. Política eleitoral. As seitas podem apoiar candidatos políticos que compartilham de suas crenças. Elas também podem tentar influenciar a política através da participação de seus membros em eleições. É importante ressaltar que nem todas as seitas interferem na política. No entanto, aquelas que o fazem podem ter um impacto significativo no processo político. A extensão da irracionalidade é aterrorizante e ameaça arrastar o Brasil para o abismo. Para a sua disseminação, há um motivo: o bolsonarismo. Esse nome se deve a um homem cujo livro favorito foi escrito por um torturador. Por conseguinte, o bolsonarismo tem correspondentes ideias para a sociedade: violentas, autoritárias, sem empatia, anti-intelectuais e pseudo-religiosas. O bolsonarismo assumiu agora todas as características de uma seita, cujos membros estão dispostos a seguir seu líder incondicionalmente, até a morte. Esse culto à morte está se tornando cada vez mais evidente nas manifestações dos bolsonaristas. Um caixão é carregado alegremente. No meio de uma pandemia, expõe-se a si mesmo e a outros ao perigo de um contágio e se grita: a Covid-19 pode vir. Estamos prontos para morrer pelo capitão. Frases usadas por bolsonaristas na época da pandemia que causou milhares de mortes do Brasil. Como em todos os cultos religiosos, as contradições são ignoradas. O bolsonarista sempre acha que sabe mais que os outros, mesmo que os outros sejam o mundo inteiro. Ele não segue as estrelas da razão e do conhecimento que fizeram a humanidade avançar ao longo dos séculos, apesar dos inúmeros retrocessos. O norte na bússola do bolsonarista é a satisfação de seu ego insultado. O bolsonarista odeia o conhecimento quando este contradiz sua visão de mundo. Ele é como um motorista que anda na contramão na autoestrada e ouve no rádio que há um motorista na contramão e depois grita: a mídia mente, não é um motorista, são milhares. Inicialmente, o bolsonarismo negou a existência da Covid-19. Tratava-se de uma fantasia e uma invenção da mídia. Então a doença se tornou uma gripezinha que não poderia afetar atletas. Quando ficou claro que a Covid-19 poderia muito bem fazer isso, seguiu-se o próximo passo na infalível lógica bolsonarista: cloroquina. Existe um remédio para a cura da Covid-19, mas os poderes das trevas não permitem que ele seja usado.
Os mesmos bolsonaristas que sempre negavam a existência da Covid-19 se tornaram, de repente, especialistas em curar a doença viral altamente complexa. Infelizmente, seus conhecimentos não podem ser aplicados. E por quê? Porque, segundo eles, os governadores e prefeitos do Brasil teriam concordado em implementar medidas de quarentena e introduzir o comunismo. É típico, no momento que a situação não transcorre segundo a vontade deles, já que o Brasil é um estado federalista, os bolsonaristas gritam: ditadura! São como crianças que se jogam no chão gritando no supermercado para que suas mães comprem doces. Evidencia-se também a completa falta de princípios desse movimento. As mesmas pessoas que hoje alertam histericamente sobre uma ditadura defendiam ainda ontem uma ditadura, na qual seu herói disse uma vez ter sido um erro apenas torturar e não matar. O que essas pessoas querem agora? O bolsonarismo segue uma lógica primitiva, criando sempre opostos simplistas. Isso inclui, por exemplo, achar que saúde e economia são contradições. Segundo essa lógica, os brasileiros deveriam preferir se expor ao risco de infecção para não cair na crise econômica. O bolsonarista parece não estar ciente dos custos econômicos e sociais de milhões de pessoas doentes e dezenas de milhares de mortes. Cálculos com mais de duas variáveis não são seu ponto forte. O bolsonarista segue principalmente um impulso adolescente. Ele quer ser do contra e causar problemas. Ele sempre contradiz o que os adultos estão dizendo, neste caso, o resto do mundo. Ele fica satisfeito quando se opõe à maioria, vendo-se como um herói. E isso lhe dá a justificativa para agir como vítima. Como todos os movimentos fanáticos, o instinto de autodestruição é inerente ao bolsonarismo. Assim como Hitler acreditava que a Alemanha merecia ser devastada, se não conseguisse vencer a guerra, o bolsonarista gostaria de destruir tudo. Não há outra explicação para a sabotagem do presidente e de seus apoiadores contra as autoridades do setor de saúde pública. Os bolsonaristas acusam a mídia e os governadores de torcer pela disseminação da Covid-19. Na realidade, são o presidente e seus apoiadores que fizeram de tudo para provocar o desastre sanitário. Religião e política são dois assuntos que polêmica. Quando os dois universos se juntam, as discussões podem ser ainda mais intensificadas. Entretanto, existe uma grande participação de pessoas atreladas à religião, especialmente evangélicos na vida política do país. A princípio, não há problemas em pessoas religiosas se envolverem na política, desde que haja o respeito ao Estado democrático de direito e às leis vigentes. Além disso, deve-se respeitar a laicidade do Estado e não impor ou transferir para o governo ideais e valores que são particulares, como os da vida religiosa. E quanto a você, qual sua opinião sobre essa interferência de tais seitas no atual cenário brasileiro? Deixe seu comentário no vídeo para que possamos juntos debater esse fato de tão importância para o Brasil e para o mundo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sino de notificação para sempre receber os nossos vídeos. Abraços a todos. Muitas bênçãos.